Olá, senhores, eu sou o Manuel Carlos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o direito penal. E desta vez estaremos falando sobre a lei penal no tempo. Senhores, desde o nascimento e por toda a vida, nós somos submetidos a uma série de regras que orientam o nosso comportamento e todas as nossas atividades. E isso não é difícil de perceber quando nós convivemos em sociedade, quando nós convivemos em família, ou mesmo no trabalho, na escola, nas ruas, com os amigos, ou seja, todas as vezes que estivermos neste convívio, estaremos sendo submetidos a estas regras. Estas regras são chamadas de normas jurídicas ou leis, que são elaboradas pelos senadores, pelos deputados, pessoas, senhores, que são eleitas para tratar desses assuntos. Senhores, no Brasil, nós temos uma lei principal ou lei maior, que é a Constituição Federal, onde se encontram as normas que orientam o legislador. Para se fazer uma lei para determinado assunto, como, por exemplo, a que tem a finalidade de proibir que alguém dirija após ter ingerido bebida alcoólica, um senador, um deputado, apresenta um projeto de lei para que seja discutido e aprovado pelos seus colegas. Uma vez discutido e aprovado esse projeto, posteriormente será sancionado pela Presidente da República. Uma vez aprovado e sancionado pela Presidente da República, esse projeto torna-se lei. Mas é preciso ter muito cuidado, senhores, porque esta lei só terá sua vigência, esta lei só terá sua eficácia, só terá sua validade depois da publicação. Aí sim, uma vez publicado, essa lei passa a ter vigor, essa lei passa a ter então eficácia. Senhores, depois de termos tido estas informações, a conclusão lógica que chegamos para aplicarmos a lei penal é que precisamos deste ciclo. E aí nós iniciamos com um projeto. Depois de discutir esse projeto, o seguinte passo será com certeza a votação. Uma vez aprovado, teríamos aí a sanção ou veto. Depois disto, acontece a sua promulgação. Posteriormente, a sua publicação. E por último, senhores, a sua vigência. Vamos aqui traçar uma linha temporal. Nessa linha temporal, nós temos a aplicação da lei penal no tempo. Nós aprendemos que esta lei, depois de promulgada, é publicada. Para que ela venha ter a sua vigência, ela precisa desse tempo que é a vacatio legis. Em regra, senhores, a vacatio legis tem um período de 45 dias, segundo o artigo 1º da Lei de Introdução do Código Civil. Então, de um lado, nós temos a vacatio legis, que é de 45 dias. Passado esse período, nós vamos iniciar então um período de eficácia da lei, ou seja, de validade da lei. É importante fazermos uma observação para compreender esse período de vacatio legis, porque nesse período a lei ainda não está na sua vigência, na sua eficácia. Eu gosto muito de um exemplo do professor Rogério Greco, onde ele conta uma história dizendo o seguinte: suponhamos que o Congresso Nacional aprove um projeto e o presidente da República o sancione, proibindo a ingestão de bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público depois das 22 horas. Para que a população pudesse tomar conhecimento da proibição, determinou-se que a lei somente entraria em vigor 6 meses após a sua publicação. Um dia antes da sua vigência, alguns rapazes resolveram fazer uma comemoração e são surpreendidos às 23 horas, já terminando com as últimas garrafas de uísque que haviam consumido. Nesse instante, surgem os policiais e os prendem em flagrante, ao argumento de que haviam desobedecido à lei que proibia aquela conduta. Pergunta-se: estava aquele grupo obrigado a obedecer à lei penal que teria vigência no dia seguinte, embora já publicada há 6 meses? O próprio professor Rogério Greco ele diz com toda certeza e de maneira correta que a resposta só pode ser negativa, porque o marco de atenção obrigatória para com a lei penal será exatamente a partir da sua vigência. Então, senhores, passado esse período de vacatio legis, a lei então entra na sua eficácia. Mas é importante fazermos uma observação.
Se porventura, em vez de prejudicar o agente, vier a beneficiá-lo, devemos ainda aguardar a data de início da sua vigência para a sua aplicação? O professor Rogério Greco também afirma que não é preciso esperar o início da sua vigência, mas em se tratando de beneficiar o réu. Ele diz que por economia de tempo não se exige que se aguarde a sua vigência, podendo ser aplicada a partir da sua publicação. Olha como é interessante, senhores. Vamos aqui a uma outra pergunta. Como eu sei exatamente o momento certo para aplicar esta lei que agora está em pleno vigor? Senhores, para isto é preciso conhecermos o tempo do crime. Quando ocorreu o crime? Em que momento o acusado que cometeu este crime está sujeito às sanções desta lei que está vigente? Vamos a um exemplo. Suponhamos que A, com idade de 17 anos e 11 meses, com vontade de matar B, consegue atingi-lo numa região letal. Entretanto, B vem a óbito somente 3 meses depois. Agora A já tem 18 anos completo. Como é que eu sei se A vai estar sujeito à aplicação da lei penal ou não? Vamos conhecer aqui, senhores, 3 teorias para sabermos o que fazermos neste caso concreto. A primeira teoria que nós temos é a teoria da atividade. O que diz essa teoria? A teoria da atividade diz que o tempo do crime será o da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos então à segunda teoria e aí vamos voltar nas teorias ditas. A segunda teoria diz o seguinte, essa teoria chama a teoria do resultado. Já nessa teoria, onde o próprio nome nos leva a entender que o tempo do crime será momento do resultado. Vamos então à terceira e última teoria, que se chama a teoria da ubiquidade, ou conhecida também como teoria mista. Nessa terceira teoria concorda em dizer que o crime de fato seria e teria sua aplicação penal, tanto no momento da ação ou da omissão, como também no momento do resultado. Mas a pergunta é, dessas 3 teorias, qual a teoria que o Código Penal adotou? Vamos visitar o artigo 4º do Código Penal, onde ali nós teremos uma resposta a esta pergunta. Olha só o que diz o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para essa teoria, o tempo do crime será o da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, senhores, com essa teoria, que é a teoria da atividade, será o nosso marco inicial para o raciocínio sobre a aplicação da lei penal. Isto é conhecido no direito penal como tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. Senhores, nunca devemos esquecer que a lei penal será vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Vamos aqui ampliar os nossos conhecimentos ainda nesse assunto da lei penal no tempo, trazendo o seguinte exemplo. Suponhamos que alguém dirigindo seu automóvel tenha praticado no trânsito um crime de homicídio culposo no dia 1º de setembro de 1997. O parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal prevê uma pena de detenção de 1 a 3 anos para essa modalidade de infração penal. O processo, depois de concluídas as investigações, teve início em 5 de novembro daquele mesmo ano, estando os autos conclusos para julgamento em março de 1998, ocasião em que já estava em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro, que nós conhecemos bem, que é a Lei 9.503 de 97. O novo Código de Trânsito, almejando punir com mais rigor os motoristas causadores de homicídio culposos, criou uma nova figura típica por intermédio de seu artigo 302, assim redigidos. Olha só o que diz. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Senhores, nesse exemplo que acabamos de trazer aqui, estamos diante da extratividade da lei penal. E por quê? Porque a extratividade da lei penal tem a capacidade de se movimentar no tempo, regulando fatos ocorridos durante a sua vigência.
mesmo depois de ter sido revogada ou de retroagir no tempo a fim de regular situações ocorridas anteriormente à sua vigência. Isso, senhores, desde que benéficas ao agente. Então, vamos permanecer ainda nesse exemplo e dizer o seguinte, que a regra que deverá prevalecer em obediência às determinações constitucionais será a da ultratividade do Código Penal. Temos, portanto, senhor, a extratividade como gênero, do qual seria espécies a ultratividade e a retroatividade.